estima-se que pouco mais de 200 sofram com essa doença. Nós temos um Brasil inteiro com mais de 200 milhões de habitantes e essa doença só pouco mais de 200 pessoas. Sabe o que a gente descobriu? Que entre o pouco mais de 200 pacientes que sofrem com essa doença, 9 são da mesma família, quase 50%. Hoje, você vai conhecer o drama da família Araújo. Essas 9 pessoas que vão aparecer agora têm a mesma doença, a doença de Fabry. Doença que provoca dores, febre e aos poucos vai paralisando os órgãos. É uma doença que neutraliza rim, coração. É uma luta pela vida. O que chama a nossa atenção, e por isso fizemos a reportagem, é que o tratamento inclui um remédio e esse remédio custa mais de 30 mil reais por mês, por pessoa. 30 mil reais por mês por pessoa. Nessa família são 9. Então são 270 mil reais por mês para essa família. E esse medicamento ele era distribuído de graça, só que não é mais. Esse medicamento parou de ser entregue pelo Ministério da Saúde. A família Araújo tem um pequeno estoque, mas não vai durar muito. É uma luta pela vida. Num país com mais de 200 milhões de habitantes, 200 pessoas têm essa doença, 220 pessoas mais precisamente. 9 da mesma família. Veja comigo a reportagem completa. Denise faz parte de uma família portadora da doença de Fabry. Você sente muita dor. Você deixou bastante dificuldade para ver, né? Episódios de febre. Audição. Tem dificuldade para ouvir. Em alguns casos você não transpira direito, você quase não transpira. E se eu não tiver esse tratamento, meu rim pode parar. E também a parte renal também é muito comprometida. No total, são 9 pessoas da família que sofrem com o mesmo problema. O que acontece, na verdade, na doença de Fabry é um acúmulo de gordura dentro das células. Esse acúmulo de gordura se dá pela deficiência ou ausência da enzima chamada alfa-galactosidase. Tá? Pelo problema genético, essa enzima não é produzida ou produzida em quantidades muito pequenas e vai acumular gordura em diversos órgãos e sistemas, como o coração, como o rim, como o cérebro, como olhos, como o ouvido. O tratamento é fundamental para retardar os efeitos da doença. O Ministério da Saúde cancelou o medicamento para mim e para alguns familiares da minha família. Há cerca de 2 anos, uma grande parte da minha família não consegue receber o medicamento para fazer o tratamento. Com a falta dele, muitas pessoas já estão tendo comprometimento de órgãos, né? Pode acometer tanto homens quanto mulheres. Em geral, os homens têm um acometimento mais típico, mais grave da doença. Quando a gente deu início no tratamento, eu já tinha um acometimento renal, né? E na nossa família também a gente tem um problema de falência renal muito grande por conta da doença. Ele se refere a 4 casos na família de pessoas que sofrem de insuficiência renal por conta da doença de Fabry. Geralmente a partir da 3ª, 4ª década de vida que começam os sintomas mais graves, mas podem acontecer mais cedo, inclusive em crianças, os primeiros sintomas. Quando eu tinha 7 para 8 anos, né, surgiram umas pintas na região da cintura e a gente procurou um dermatologista para ajudar, para verificar o que era. Fizemos a biópsia e deu que era doença de Fabry. Na doença de Fabry é um problema genético, hereditário, ligado ao cromossomo X. É um problema num gene do cromossomo X. Sérgio tem 35 anos. Aos 29, sofreu o primeiro AVC.
Foram 4 no total e hoje convive com sequelas. É bastante difícil, né? Porque as sequelas da AVC deixam bastante dificuldade para ver, né? Para caminhar, para viver normalmente como uma pessoa, né? Em geral, o paciente que você vai pensar em Fabry é o paciente jovem que já teve um AVC, um derrame, é o paciente jovem, 30 anos, já com um problema renal importante, com um problema cardíaco, insuficiência cardíaca, tudo ao mesmo tempo. As doses do remédio para tratar a doença de Fabry variam pelo peso do paciente. Para uma pessoa com peso de 50 quilos, o custo mensal da medicação se aproxima dos R$30 mil. Em geral, é feito o rastreamento de fatores, nos pacientes com alto fator de risco. Tá? Nos pacientes em diálise, por exemplo, você vai avaliar, vai coletar o exame que faz o diagnóstico nas clínicas de diálise para ver se você descobre alguém, procurar nas famílias dos pacientes com o diagnóstico de doença de Fabry se eles têm esse gene acometido. Tenho medicação para mais 3 aplicações, aí por mais 1 mês e meio eu ainda tenho remédio. Graças à minha prima Denise que está doando para mim, só que ela também necessita da medicação, porque ela também tem a doença. Porque quem tem não pode passar para quem não tem. Quando o dele chegasse, ele iria repor o meu, só que agora ele também não pode mais fazer isso, porque eu tenho que entrar com um processo solicitando a doação, aí eu abro mão do tratamento. Quanto mais cedo fizer o diagnóstico, mais rápido o tratamento é instituído e menos dano à saúde do paciente a gente pode observar. E esse tratamento é para a vida toda? O tratamento é para a vida toda. Muitas pessoas da família estão comprometidas pela falta do medicamento. Então, assim, é um combate para conseguir sobreviver. Tem as pessoas que precisam do medicamento para sobreviver. Sem receber o tratamento adequado, a família de Denise luta para continuar viva. E a gente está só apelando, pedindo, né, às autoridades, a quem compete, né, fazer a liberação desses medicamentos, que faça essa liberação desses medicamentos, porque, como vocês mesmos puderam ver, muitas pessoas da família estão comprometidas pela falta do medicamento. Então, assim, é um combate para conseguir sobreviver. Em nota, o Ministério da Saúde informa que cumpre decisões judiciais e tem garantido recursos crescentes para a assistência farmacêutica no país. Sobre os pacientes da reportagem, o Ministério afirmou que eles já receberam os medicamentos e ainda têm os medicamentos ou o processo de compra dos remédios está em andamento. Vamos acompanhar de perto.